Uma corrida imprevisível, uma enxurrada de punições e um pódio improvável. Este foi o Grande Prêmio de Mônaco de 2026. Então, vamos entrar no carro, apertar os cintos porque estamos largando da pole para comentar sobre a corrida. Senhoras e senhores, tivemos uma corrida interessante e improvável em Mônaco, e eu acabei errando em algumas previsões. George Russell não conseguiu se acertar com o carro de jeito nenhum neste último final de semana. Aliás, a Mercedes em si começou o final de semana bem abaixo do esperado, mas no sábado conseguiu dar uns passos à frente, principalmente com Kimi Antonelli. Mas espera aí, vamos comentar um pouquinho do Qualify e aí a gente entra na corrida e no desenvolvimento desse final de semana. Como eu disse, Russell não conseguiu se encontrar com o carro em nenhum momento do final de semana, inclusive na corrida, que foi uma completa desgraça. Mas o Qualify trouxe alguns outros pilotos para a briga da pole position que deixou tudo bem interessante. No Q1, as coisas ali estavam se encaminhando para o Pérez conseguir passar para o Q2 de Cadillac, o que seria o feito heróico, mas no finalzinho o tempo dele foi batido e ele acabou ficando no Q1. O Bortoleto fazia um bom Qualify, só que acabou errando na Nouvelle Chicane, bateu o carro e teve que abandonar. Aquele caso curioso do piloto que passa para a próxima parte da classificação, se acidenta e não consegue fazer uma volta melhor ou então tentar passar para a próxima parte. É bom que o Bortoleto comece a colocar na cabeça dele que este ano é o ano de vitrine dele. O ano de aprendizado foi o ano passado, e a partir de agora, os olhos da Fórmula 1 estão nele para ver qual que é a performance real do brasileiro. Voltando a falar do pelotão da frente, o Principado de Mônaco estava ali quase comemorando já que teríamos o monegasco Charles Leclerc largando da pole position. Mas aí outros pilotos entraram nesse bolo e começaram a fazer a diferença. Um deles foi Max Verstappen, que fez uma voltaça e estava na pole position provisória até chegar o Kimi Antonelli e bater ele por 4 centésimos de segundo. Não é um décimo, é um centésimo. É menos ainda, é mais rápido que um piscar de olhos. E essa foi a diferença do primeiro para o segundo colocado. Leclerc, que vinha fazendo uma volta para brigar pela pole position, fez o que ele faz de melhor em Mônaco, que é enfiar o carro na parede. E aí ele não conseguiu completar a última tentativa. Hamilton largou em terceiro, com Leclerc em quarto. Veio aí Hadjar tomando um pau do Verstappen na classificação. Em quinto lugar, o Russell, que deve estar desolado, procurando um psicólogo, procurando qualquer tipo de ajuda para fazer esse carro andar. Em sexto, tivemos aí as duas McLarens com Piastri e Norris, Gasly, que fez um excelente Qualify, e para completar os 10 primeiros, tivemos Liam Lawson. Agora indo para a corrida tinha tudo para ser muito boa, principalmente na largada, porque nós teríamos ali Kimi Antonelli, que historicamente este ano não tem largado bem, Verstappen, que também não tem largado bem, Hamilton e Leclerc com a Ferrari, que larga muito bem. Então estava todo ali um desenho para que a primeira curva, a Saint-Devoux, fosse disputada. Mas aí o Verstappen nem consegue largar. Algum problema aconteceu com a Red Bull e o piloto holandês não conseguiu nem sair do lugar dele de grid. Foi conseguir tracionar o carro depois que o Bortoleto, que estava largando dos boxes, passou. Ou seja, passou o pelotão inteiro por ele, e ainda bem, sem nenhum acidente, porque quando acontece esse tipo de situação, que o piloto lá da frente fica parado, os últimos carros do grid vêm com aceleração máxima, então poderia ter acontecido uma coisa muito ruim ali. E com isso, a corrida do Verstappen acabou ali. Tá certo que ele conseguiu, de uma maneira bem lenta, levar o carro até os boxes, mas ele abandonou antes de completar até a primeira volta. E aí, nesse pelotão da frente, meio que nada acontece. As posições são mantidas em Kimi Antonelli, Hamilton, Leclerc, Hadjar, Russell, Piastri, Gasly conseguiu passar o Norris, que ficou ali encaixotado pela primeira parte da corrida, sem conseguir fazer nada para combater o francês. Na volta 15, tivemos mais um abandono, porque o Bottas estava com problema de freio, os freios estavam soltando muita fumaça, e a equipe chamou ele para os boxes para abandonar. Na volta 19, o Hadjar chama a equipe no rádio para falar que está com problemas no motor, e a equipe fala que não tem conserto. Que eles tentam ali alguns mapas de motores diferentes, alguns códigos para resetar o carro, mas nada ajuda o francês.
Russell vem ali colado, mas também é outro que, por conta da pista, não consegue fazer nada, não consegue ultrapassar. E aqui a gente não pode colocar a culpa no Russell de jeito nenhum, porque, pela natureza do circuito, nem com o Hadjar andando 2 segundos mais lento, ele conseguiu fazer a ultrapassagem. Mônaco é muito estreito, e só se você estiver muito mais rápido que o piloto à frente e com muito mais tração, você consegue tentar uma ultrapassagem. Não é nem fazer, é tentar. Na volta 30, o Berman, que tinha se tocado com o Ocon no começo da corrida, abandona. E na volta 32, o Norris chama a equipe no rádio para falar que o motor está embaralhando, que ele está com um problema no motor, e a equipe passa a dar aí alguns comandos para ele tentar retomar a potência do motor. Nessa primeira parte, até dá certo, mas depois o problema volta a acontecer na McLaren do inglês. Na volta 33, a Mercedes decide chamar o Russell para fazer o undercut no Hadjar, ou seja, colocar pneus novos, sair no ar limpo, fazer voltas mais rápidas e passar o francês no box. O problema é que o Russell foi punido em 5 segundos por ultrapassar o limite de velocidade do box. Calma, porque ele não vai ser o único. O Hamilton, que parou na volta 29, foi punido na volta 33, junto do Russell, também por ter passado o limite de velocidade dos boxes. E aí as equipes começam a avisar os pilotos para eles terem muito cuidado na entrada e na saída de box, porque pilotos estão sendo investigados ou estão tomando punição por conta do limite de velocidade. Na volta 41, Colapinto é o próximo piloto a ser punido com 5 segundos. Então passa a se desenhar que o problema não é com o carro, não é com o piloto, mas sim com alguma coisa no circuito. É teoricamente impossível que tantos carros tenham o mesmo problema e tomem a mesma punição. Nesse meio tempo, com o Norris tendo problema e o Russell ultrapassando o Hadjar durante os pitstops, o inglês da Mercedes foi para cima do inglês da McLaren e estava ali colado. E aí chega um pedido da McLaren, que é bem comum em Mônaco quando você tem 2 carros em uma posição onde um pode segurar o trânsito e o outro pode abrir distância para fazer a parada de box. É exatamente isso que a McLaren fala para o Norris. Segura o Russell, tira o pé, diminui o ritmo, trava a Mercedes atrás de você, que é para o Piastri fazer a parada de box, voltar na frente e manter a posição. Se isso é ético ou é moral ou alguma coisa desse tipo, a gente não pode julgar, porque é um jogo de equipe e é permitido dentro das regras da Fórmula 1. Mônaco é um circuito que é muito propício para isso, porque realmente é muito difícil de se ultrapassar. Na volta 43, a McLaren chama o Norris para abandonar a corrida por conta de problemas na parte híbrida do motor. A corrida lá na frente não tinha muita perspectiva. Antonelli tinha aberto uma luneta de vantagem para as Ferraris, e aí o Leclerc se mantinha ali próximo do Hamilton, porque o Hamilton tendo que pagar a punição, Leclerc assumiria a segunda colocação. Na volta 47, o Albon faz a sua parada de box, volta à frente do Carlos Sainz, deixa o Sainz passar e segura o pelotão que está vindo atrás dele. Pois é, mais uma equipe fazendo este tipo de jogo de equipe, e no caso da Williams fazia muito sentido, porque eles estavam brigando ali pelas 2 últimas posições nos pontos. Deixar o Sainz abrir vantagem e fazer com que eles voltassem no mesmo bolo garantiria 3 pontos ao invés de 1. Então são 3 vezes mais pontos nesse sentido. O problema é que o Albon errou. E aí veio o Lindblad, que tinha largado lá de 15º e passou o tailandês. Nesse meio tempo, Pierre Gasly e Oscar Piastri também estavam sendo investigados por conta de ultrapassarem o limite de velocidade dentro dos boxes. Por mais que não tenha dado 100% certo, na volta 55 o Sainz volta na frente do Albon e eles trocam de posição. 2 voltas depois, e aí o Russell tem a maior humilhação que ele teve durante este grande prêmio. Foi quando ele teve que abrir passagem para o seu companheiro, Kimi Antonelli, que vinha na primeira posição. O Russell era o 4º colocado, e aí a gente consegue ver o tamanho da diferença de performance entre um piloto e o outro. E aí nesse sentido eu já estava contando que a corrida ia acabar por aí. Antonelli ia ser primeiro, Hamilton ia ser terceiro porque tinha que pagar a punição, e o Leclerc seria o segundo.
tudo encaminhado, tudo certo, nada mais para acontecer. Mas aí o Stroll bateu na última curva e trouxe o safety car. Aqui a gente tem que falar um pouco da excelente estratégia que a Ferrari fez para o seu protegido, para Charles Leclerc, que acabou de assinar um contrato plurianual com a equipe, e eles fazem isso aqui. Hamilton tem que parar nos boxes, pagar a punição de 5 segundos e aí fazer o seu pit stop. Ou seja, ele demoraria entre 8 e 9 segundos para fazer essa parada de box. O Leclerc poderia ter ficado na pista, dado a volta, tamanha era a distância que o safety car estava, e o Antonelli também, porque o Antonelli fez isso, ele deu mais uma volta na pista e aí parou. E aí teríamos Antonelli, Leclerc, que não tomou punição, que estava fazendo tudo certo, em segundo, e o Hamilton em terceiro, por conta da punição. Mas não, a gente está falando da Ferrari. A Ferrari chamou os dois pilotos, e aí o Hamilton pagou a punição, fez a parada de box, e o Leclerc teve que ficar esperando. E, obviamente, ficou pé da vida, reclamou um monte no rádio, mas Ferrari é Ferrari. Ou você faz igual o Carlos Sainz, que na época dele desafiava a equipe e chamava a estratégia, ou você continua como o Charles Leclerc sempre fez, acreditando na Ferrari e se ferrando cada vez mais. Na volta 64, os carros que estavam uma volta ou mais atrás puderam retomar a volta e a direção de prova nem esperou o pelotão se ajustar completamente e, na volta seguinte, ia dar a bandeira verde para recomeçar a corrida. Mas o Leclerc basicamente teve o mesmo tipo de acidente que o Stroll na relargada. Ele não estava nem no ritmo de corrida, eles estavam reacelerando para dar a relargada. Com isso, a direção de prova acionou o safety car de novo e também acionou uma bandeira vermelha. O que aconteceu é que uma parte do asfalto que tinha sido recapeado recentemente estava esfarelando. E aí a gente não pode mais reclamar das nossas ruas e das nossas estradas, né? Porque esse Mônaco, que é Mônaco, com o tanto de dinheiro que tem, tá com problema em fazer asfalto, imagina nós. Demorou aí por volta de 30 a 35 minutos para a direção de prova, junto com os organizadores do evento, fazerem alguma coisa ali que não se sabe o que é, mas que acabou com o esfarelamento do asfalto, e aí a corrida foi retomada. Mas Kimi Antonelli teria que se provar como um piloto de ponta e cabeça fria, porque a largada seria parada, grid e 5 luzes vermelhas, e aí sim a corrida recomeçaria. E durante tudo isso que estava acontecendo de bandeira amarela, bandeira vermelha, o Russell tomou uma outra punição. E agora teria que fazer um drive-thru, ou seja, teria que passar pelos boxes durante a corrida. Isso porque, quando ele fez a parada de box em bandeira amarela, a Mercedes não esperou 5 segundos e ele não cumpriu o tempo que precisava cumprir nos boxes. E aí, ele tomou um upgrade de penalização. Durante o safety car, o Gasly também tomou uma outra punição de 5 segundos. E aí agora ele teria que servir 10 segundos de punição, o que não faz sentido nenhum. E aí a gente vai chegar na explicação disso aí daqui a pouco. E aí a ordem de relargada seria Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Isaac Hadjar, George Russell e Pierre Gasly. O Antonelli larga muito bem, consegue segurar o Hamilton, mas o Hadjar larga muito mal. O Russell vai para a terceira posição e o Gasly consegue ultrapassar na Sandevaux Hadjar e fica em quarto. E aí o Gasly nem sabia, nem tinha sido avisado que ele tinha as punições. Antonelli dispara na frente, seguido pelo Hamilton, e aí o Russell começa a diminuir o ritmo para abrir distância e perder o menor tempo possível frente ao restante do pelotão quando ele tiver que pagar o drive-thru. Mas não adianta de muita coisa porque ele vai cair lá para trás de qualquer jeito. E ainda nessa primeira volta de relargada nós temos um toque do Hülkenberg no Carlos Sainz, que eu achei que foi um acidente mais de corrida porque o Hülkenberg estava muito por dentro e o Sainz estava por fora, mas ele dá meio que uma cortadinha como se não tivesse ninguém ali no meio, toma um toque na traseira, bate no muro e aí acaba com a corrida dele porque tem uma quebra de suspensão e não consegue completar a corrida. Ele até consegue levar o carro para um posto de segurança, mas seria fim de prova para ele. E eu acho que a punição do Hülkenberg veio muito por conta disso. Ou seja, Hülkenberg, mesmo estando na zona de pontos, seria mandado 10 segundos para trás. E aí, com essa punição do Hülkenberg, promoveria o Sérgio Pérez
de Cadillac para a 10ª posição, mas o Pérez parou fora do colchete na hora da relargada e tomou uma punição também. Então fica nessa coisa aí de vai, não vai, quem que fica, quem que toma punição, quem que sobe, e aí no final das contas é tudo diferente. Lá na frente, nada mudou. Tivemos Antonelli vencendo com Hamilton em segundo e, por conta das punições do Gasly, Hadjar em terceiro. Um pódio que eu disse que era curioso porque o Hamilton tem 41 anos e se você somar a idade do Hadjar com a idade do Antonelli, você chega a 40 anos. Os dois somados são mais novos que o Hamilton. E o que ocasionou tanta punição de 5 segundos por conta de ultrapassarem os limites de velocidade do box? Basicamente, existem duas formas de se medir a velocidade de um carro de Fórmula 1 dentro dos boxes. Por pistola de velocidade, que é a mesma coisa que um radar, e também por trajeto e tempo. O que acontecia é que os pilotos, ao entrarem e saírem dos boxes, eles estavam cortando ali um pedacinho do pit lane, fazia com que o tempo médio gasto dentro dos boxes fosse menor do que o esperado, e aí foi por isso que aconteceram todas essas punições. Nenhum desses pilotos estava com o carro realmente acima do limite de velocidade. Foi um erro de cálculo dos sensores. E aí acabou com a corrida de bastante gente. E agora nós temos uma diferença abismal entre Kimi Antonelli e George Russell no campeonato de pilotos. Tanto que o Russell nem é mais o segundo colocado. O segundo colocado é o Hamilton. Nenhuma das vezes que um piloto venceu 5 corridas consecutivas, ele perdeu o campeonato mundial no final do ano. E agora, o Antonelli tem uma vantagem de 66 pontos contra o Russell. Se tornou um campeonato de o Antonelli perder do que o Russell vencer. A gente pode lembrar do ano passado, até mais ou menos metade do ano, ou então até as férias da Fórmula 1, era um campeonato pro Piastri perder, depois se tornou um campeonato do Norris perder por conta de acidentes e algumas outras situações. E aí veio o Verstappen comendo por fora e fez aquela retomada inacreditável, que é a maior retomada da Fórmula 1 na história. Mas esse ano, com esses carros e um desenvolvimento tão bom da Mercedes, é difícil a gente tentar achar que ou o Leclerc, ou o Verstappen, ou o Hamilton vai correr por fora. Então, a partir de agora, o Antonelli pode só administrar a vantagem, porque ele pode ficar 2 corridas fora e nem assim o Russell chega nele se vencer as 2. Tudo se encaminha para, em um ano de Copa, a Itália ser campeão do mundo, mas na Fórmula 1. E a gente já tem corrida neste próximo final de semana, Grande Prêmio de Barcelona, que traz os pneus mais duros entre os 5 disponíveis da Pirelli, e um circuito que é de média e alta velocidade com curvas de raio longo. O que deve acontecer é a Mercedes manter essa performance e sobressair frente à concorrência, mas ao invés de ter a Ferrari ou a Red Bull ali no encalço, ser a McLaren. A gente tem que lembrar que em Miami e em Suzuka, 2 circuitos de média e alta velocidade com curvas de raio longo, a McLaren se saiu muito bem. Na questão do regulamento em si, esse é um circuito que pode ter bastante super clipping, principalmente na reta dos boxes. As 2 últimas curvas do circuito são curvas de alta velocidade e tem basicamente nada de freio. Então a bateria vai ser pouco ou não recarregada no setor 3 completo do circuito. Então é bem capaz que a gente veja de novo aquele caso de ultrapassagens artificiais. Mas é esperar para ver. E não é o resultado que eu acho que vai acontecer, mas é o que eu espero que aconteça. Russell em primeiro, Antonelli em segundo, porque vai ser impossível tirar um desses 2 do pódio, a não ser que o azar do Russell continue seguindo ele. E eu colocaria o Piastri como terceiro lugar. Mas eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer no Grande Prêmio de Barcelona. E se você chegou até aqui, muito obrigado, mas também não se esqueça. Deixa o like e se inscreve no canal. Semana que vem estaremos por aqui comentando o Grande Prêmio de Barcelona. Até lá e um abraço.